Capítulo 778. Ao passar pela sala, a percepção espiritual de Klein foi acionada. Ele sentiu que havia um olhar invisível escaneando-o de um local desconhecido. Ele fingiu ignorância ao entrar na sala de atividades à frente. Examinou a área e encontrou um local que não era muito longe ou perto do assento do anfitrião. E no momento em que passou pela porta da sala de atividades, toda a atenção voltada para ele desapareceu. Se não fosse pelo espectro ter 3 selos para isolá-lo, provavelmente teria sido notado. O Sr. X não parece ser tão ousado e louco quanto parece. Klein sentou-se e moveu o capuz, escondendo o rosto mais profundamente nas sombras. Depois de cerca de 10 minutos, quando a maioria dos membros chegou, um Sr. X usando uma máscara de latão apareceu na porta sem causar comoção. Ele entrou e foi em direção ao seu assento. Ele estava vestido com uma túnica preta clássica e um chapéu pontudo de mago. Enquanto caminhava, ele tinha uma aura convergente, mas foi o suficiente para fazer todos os presentes baixarem a cabeça sem perceber. Virando-se e sentando-se lentamente, o Sr. X examinou a sala e disse em voz profunda: "Vamos começar." Ele está a 4 metros. Klein não estava com pressa de agir. Retraiu o olhar e observou pacientemente enquanto alguns membros da reunião trocavam informações sobre pessoas com sorte anormal por dinheiro. Ocasionalmente, o Sr. X respondia. O tempo passou enquanto o foco da reunião passou do ato do Sr. X de distribuir recompensas para as transações entre os membros. Klein não hesitou quando bateu 2 vezes com o polegar esquerdo no primeiro segmento do dedo indicador, ativando sua visão dos fios do corpo espiritual. Fios pretos ilusórios surgiram imediatamente diante de seus olhos enquanto emanavam dos corpos de diferentes pessoas, saindo para o vazio em direção a uma distância ilimitada. Depois de fazer uma simples distinção entre os fios, Klein começou a controlar secretamente os fios do corpo espiritual do Sr. X. Houve 2 dificuldades nesta missão de acordo com seu plano. A primeira foi que, tendo o astrólogo como uma das primeiras sequências em seu caminho, o Sr. X ou o outro santo da Ordem Aurora Oculto poderia ser capaz de sentir o perigo quando ele começasse a controlar os fios do corpo espiritual, sentindo agudamente alguma anormalidade. Klein não tinha certeza sobre a intuição espiritual do Sr. X porque quando a senhorita Sharon existia em um estado espectro, ela não percebeu o controle do mestre das marionetes Rosago sobre seus fios do corpo espiritual. No entanto, para um santo que era um semideus, um Beyonder de alta sequência que obteve a divindade, nenhuma característica especial deste ser surpreenderia Klein. Não seria surpreendente se a intuição espiritual daquele ser fosse acionada devido às mudanças nos fios do corpo espiritual de outra pessoa. Para outros mestres das marionetes, eles provavelmente estavam desamparados em relação a isso. Mas Klein era diferente. Ele tinha outra identidade como o louco. Ele tinha os poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza para ajudá-lo, permitindo-lhe contar com os anjos de papel para produzir interferência e eliminar quaisquer problemas ocultos. A reunião continuou sem quaisquer anormalidades. Mais de 10 segundos se passaram enquanto Klein estava perto de obter o controle inicial do Sr. X. Faltavam apenas 3 segundos, mas este oráculo da Ordem Aurora não percebeu nada. Ele continuou observando a conclusão de outra transação com um olhar profundo, seus pensamentos um mistério. No momento crítico, Klein parou. Ele mal manteve seu progresso enquanto estendia a mão, enfiando a mão no bolso do manto com capuz e tocando a cigarreira de ferro que havia sido selada com uma parede de espiritualidade. Klein moveu os dedos, cutucando-o suavemente para remover a parede de espiritualidade, permitindo que ela se dispersasse em um vento rodopiante dentro de seu bolso.
Ele puxou a palma da mão e esperou mais alguns segundos até que o olhar do Sr. X olhasse para o lado antes de continuar controlando os fios do corpo espiritual. 2 segundos. 1 segundo. 0. Os pensamentos do Sr. X tornaram-se lentos, como se alguém tivesse derramado cimento sobre ele. Um inimigo. Perigo. Pensamentos lentos apareceram em sua cabeça enquanto ele rapidamente tomava sua decisão. Planejava buscar a ajuda de seus subordinados e da entidade que observava em segredo, e opôs uma resistência efetiva. Neste momento, a frieza penetrou em seu corpo, impedindo que seus membros e boca respondessem à sua vontade. Almirante de sangue, Senor. Possessão do espectro. Havia muitas falhas no controle dos fios do corpo espiritual por um mestre das marionetes. O maior problema foi o alvo perceber imediatamente que havia um problema assim que o controle inicial foi alcançado. Eles teriam então a capacidade de realizar quaisquer contingências. Se fosse 1 contra 1, sem ninguém por perto, Klein poderia naturalmente usar o estado cada vez mais impedido do alvo para interromper e interferir efetivamente em qualquer resistência que eles apresentassem, mas se o alvo tivesse algum ajudante, seria muito difícil para um mestre das marionetes controlar e enganar os outros. Era necessária a ajuda do meio ambiente ou de parceiros para ocultar o assunto sem expô-lo. E neste ponto, um espectro que fosse capaz de possuir um alvo e controlá-lo à força era o melhor suporte para um mestre das marionetes. A razão pela qual Klein não entrou diretamente em um estado de controle inicial foi porque ele precisava libertar o espectro. Após a inspeção inicial na porta, a vigilância na sala de atividades do local de encontro foi definitivamente menor. Os olhos do Sr. X se arregalaram enquanto seus pensamentos se tornavam lentos. Sua tentativa instintiva de gritar foi bloqueada pela garganta e pela boca, silenciando-o completamente. Sua tentativa de levantar as mãos também diminuiu quando elas pegaram uma xícara de porcelana ao seu lado. Isso violou completamente sua vontade. Foi por causa da aura fria que ocupava cada canto do seu corpo. Espectro. Mestre das marionetes. Não, se isso continuar, eu morrerei silenciosamente. O Sr. X imediatamente controlou sua espiritualidade enquanto construía símbolos e padrões complicados em sua mente. Ele estava prestes a abrir uma porta do viajante, que também era a porta do teletransporte, para escapar do alcance de controle do mestre das marionetes. Comparado a isso, a posse de um espectro era relativamente menos perigosa. Mas em meio a seus pensamentos lentos, os símbolos e padrões ilusórios não apareceram de uma só vez. Em vez disso, apareceram um após o outro, de forma descontínua e com velocidade insuficiente. Aproveitando a oportunidade, Senor, que possuía o Sr. X, sob o controle do mestre das marionetes Klein, simplesmente moveu a cabeça do Sr. X, mudando sua posição sentada. Tal ação interrompeu instantaneamente a formação da porta do viajante. Oh não, minha reação é muito lenta. Será interferida pelo espectro. Usar item místico. Os olhos do Sr. X se encheram de sangue, mas nenhum de seus subordinados ao seu redor percebeu isso. Mesmo quem assistia em segredo não notou nenhuma anormalidade. Quanto aos membros reunidos que estavam interagindo e negociando, eles baixaram a voz por causa da mudança na postura dos assentos. Naquele momento, a sala de atividades estava lotada de gente. Embora houvesse Beyonders por toda parte e muitos fossem seus assistentes, o Sr. X se viu em extrema solidão e desamparado. Ele nem sabia quem o estava atacando ou onde o atacante estava sentado. À medida que os pensamentos passavam por sua mente, o Sr. X recuperou o controle de sua espiritualidade enquanto a direcionava para o anel de ouro com um rubi incrustado em seu dedo indicador esquerdo. No entanto,
Passar de um pensamento para uma decisão e depois passar de uma decisão para uma ação demorou muito. Era como se ele estivesse representando seus processos de pensamento em câmera lenta. Isso deu a Senhor bastante tempo para levantar a palma esquerda do Sr. X, dobrar o dedo e bater no lado da sua testa que estava descoberta pela máscara de latão, como se estivesse pensando. Foi um som de batida muito fraco e a força usada foi bastante significativa, mas sob o controle de Klein, Senhor se conteve perfeitamente. Isso fez com que a maior parte da força entrasse na mente do Sr. X sem se espalhar para esconder qualquer comoção. Taque, taque. Os pensamentos do Sr. X sobre emanar sua espiritualidade foram interrompidos e ele ficou temporariamente incapaz de encontrar sua linha de pensamento. Quando se recuperou, o controle do mestre das marionetes havia se aprofundado. Isso tornou seus pensamentos caóticos e impedidos. Até mesmo seu pensamento e tomada de decisão tornaram-se extremamente difíceis. Com o espectro usando todos os tipos de ações mínimas e ocultas para interferir nas tentativas do Sr. X de usar seus vários poderes Beyonder e itens místicos impressionantes, ele lentamente deslizou em direção ao abismo de se tornar uma marionete. Ele assistiu impotente enquanto marchava lentamente em direção à morte. Só então percebeu o quão aterrorizante e insolúvel era a combinação de um mestre das marionetes e um espectro. A caçada continuou silenciosamente sob o nariz de todos. À medida que o controle de Klein se aprofundava, as ações do Sr. X tornaram-se mais rígidas e lentas. No entanto, com o espectro o possuindo, ninguém notou nenhum problema. Para ser mais preciso, as ações do Sr. X não foram mais resultado de sua lentidão, mas do espectro Senhor. Ele nem foi capaz de mostrar a expressão de desespero em seus olhos. Em meio às transações que tiveram sucesso ou fracassaram, desde discussões até negociações, 5 minutos se passaram rapidamente. Klein estava apenas a um último passo de matar o Sr. X e transformá-lo em sua marionete. No entanto, não conseguiu fazer isso. Isso porque ele ainda não tinha digerido grande parte da poção mestre das marionetes. Ele só podia controlar uma marionete no momento, então se quisesse converter o Sr. X, teria que desistir do espectro Senhor. Mas assim que ele desistisse de Senhor, esse almirante de sangue, que estava morto há muito tempo, surgiria imediatamente e seria descoberto por todos. Isso traria problemas extremos. Da mesma forma, se Klein não desistisse de sua marionete espectro e assassinasse o Sr. X enquanto não era capaz de resistir, ele precisava considerar o Santo da Ordem Aurora que estava à espreita nas sombras. Esta foi a segunda parte mais difícil de seu plano. Controlar silenciosamente o Sr. X e remover sua capacidade de resistir não foi difícil com a combinação de mestre das marionetes e espectro. A maneira de matá-lo também não foi difícil. O Sr. X em seu estado atual poderia facilmente ser liquidado por Klein com uma bala de ar. A dificuldade estava em sair com segurança depois de realizar tal façanha. Na verdade, isso exigia paciência suficiente. O tempo passou lentamente com Klein parecendo calmo apesar de seus nervos tensos. Ele fingiu que não estava interessado nos itens que apareciam enquanto permanecia em silêncio o tempo todo. Finalmente, quando a reunião terminou, o Sr. X disse em voz profunda e com total normalidade: fim. Suas palavras foram sucintas, assim como a forma como encerrou a reunião anterior. Foi isso que Shield escreveu para Force. Enquanto os membros da reunião se levantavam um por um, Klein se misturou entre eles, parecendo discreto. Ao mesmo tempo, enfiou a mão no bolso e abriu as viagens de Leimano com base em seu tato. Ponto.